E aí galera, aqui no Miro do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez nada mais é que Isekai Mao Toshugan. E caramba, esse episódio foi bem interessante, mas eu fiquei um pouco decepcionado com a resolução das coisas. Mas nada que vai estragar o anime nem deixar o final dele um péssimo, vamos dizer assim. Mas foi bem legal, gostei bastante. O que acontece é que simplesmente a gente vê aquela luta acontecendo entre simplesmente a Glenn e o protagonista, onde a gente vê que a luta é bem acirrada, é bem tensa e o protagonista suou bastante para poder conseguir vencer ela. Mas eu esperava um pouco mais dessa luta, eu pensava que ia ter uma coisa mais empolgante e eletrizante, vendo ele e ela lutando e vendo um tirar sangue do outro, mas isso não chegou a acontecer não, onde simplesmente o dano causado por ela no protagonista foi um dano praticamente quase nulo, e também aconteceu a mesma coisa com a inimiga. Então eles estavam para ali e não estavam se dando muito dano. E o que acontece é que isso tornou a luta não tão acreditável, eu acho assim. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que naquela situação toda vai aí a Cheryl para Rain para simplesmente jogar ali os poções de curas para tentar salvar ela, do qual consegue salvar ela. E o mais engraçado de todo esse período ali, de toda essa luta que estava acontecendo, é que simplesmente a gente vê que a Alicia se realmente apresenta aí para os corrompidos, dizendo que foi ela que arquitetou tudo, e aí os corrompidos ficam até com ela ali do lado. Eu acho até estranho, né, como é que pode uma mortal ser amiga dos corrompidos. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que a protagonista, ela vive, ela tá bem e ela começa a tentar ficar viva naquela situação. E aí a gente vê que simplesmente a briga continua e o protagonista ele tá fazendo meio com uma armadilha para a inimiga, para a Glenn. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que ele vai botando vários pontos do local onde fica circulando, e no final, depois que completa os 13 pontos, ele faz uma invocação de um poder, de um super poder, onde simplesmente invoca vários poderes destrutivos e explode tudo, cara. Mas o interessante é que depois disso tudo, mesmo a Glenn estando ferrada, estando bem acabadinha, ela ainda fica com raiva querendo lutar. Mas aí o que faz ela ser derrotada é simplesmente o fato dela ver que a Rain ela está bem, que a Rain se recuperou e ela não morreu. E aí o que acontece é que simplesmente depois disso ela volta ao seu normal e as coisas ficam mais tranquilas. E aí a solução para as pessoas perdoarem, ou pelo menos para vigiarem e aí não ficarem querendo matar, ou pelo menos não prender aí a inimiga, né, até então inimiga, Lorde Demônio, simplesmente é colocar, no caso ela, à disposição do Lorde Demônio, Diablo-san. E aí o que o Diablo faz? Simplesmente ele bota ela como sua escrava, dá uma coleira para ela, prende ela como escrava dele para se tornar serva dele, porque aí tudo que ele disser será ordem para ela e ela não vai poder simplesmente desacatar aquela ordem. Então ela ficaria protegida, no caso, na quesito tanto contra o povo, né? O povo não iria querer ferrar ela, tanto também na questão aí dele conseguir simplesmente fazer com que ela não ataque ninguém. E aí o que acontece é que depois que ele bota ela pro harém dele também, simplesmente a gente vê que o final está se encaminhando, as coisas estão indo bem, as coisas estão tranquilas, eles estão vivendo bem. E aí no finalzinho a gente vê que tá todo mundo no quarto ali e ele tá descansando, né, tentando se restaurar, onde a gente vê que simplesmente o cara tá acabado, ele realmente suou muito para ferrar com a antagonista. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que quem invade o quarto ali numa hora que tá todo mundo indo se descansar, indo ficar junto ali, indo dormir, simplesmente é a Alicia. Ela chega em desesperada e faz refém aí a Cheryl, onde simplesmente ela começa a pedir ajuda por sua companheira, a corrompida, que simplesmente adora a Lorde Demônio. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que eles recuperam aí as forças da corrompida, eles ajudam, o Diablo manda ajudar, e aí a gente começa a ver a história da Alicia. Mano, eu simplesmente odiei o episódio por causa disso. Eu sabia que poderia ocorrer isso, eu não queria que isso ocorresse. Do nada, simplesmente tudo fica bom e a Alicia virar do bem, a Alicia virar amiguinha e de boas. Mano,
Pra quê? Pra que fazer isso, velho? Isso aí me deixou muito pé da vida. Eu odiei isso, velho. Não era pra ter acontecido isso, mas era de se esperar pelo estilo do anime. O anime ele tenta correr para os finais felizes, para as coisas boas. Eu tentei imaginar outra coisa, mas realmente teria que acontecer isso mesmo. O anime ia acabar de uma forma feliz, de uma hora para outra, do nada. A gente simplesmente vê que todo mundo perdoa ela, mesmo depois de ela ter feito aquilo, onde ela mesmo tentou se matar e não foi deixada, não deixaram ela se matar. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que depois de eles virarem amigos, vamos dizer assim, simplesmente todo mundo fica adulto e todo mundo vai dar energia pro protagonista, se vai se relar no protagonista ali para dar energia para ele. E a gente vê aquele hate desnecessariamente obrigatório. E aí acaba o episódio, acabou a primeira temporada de Isekai Maoto Shugan. Resumo de tudo, eu gostei bastante, foi bem divertido, teve bastante hate para quem gosta, também teve bastante comédia e teve bastante ação. No mais, o anime foi bom, mas pecou aí nesse finalzinho aí que eu não engulo de forma alguma a Alicia ter sido perdoada e também ter um final feliz. Gente, por muito menos, teve finais piores, como por exemplo aquele corrompido no início da temporada, simplesmente morreu do nada, ele matou na tora ali. Só ela que não, porque simplesmente é uma garota, então aquele fanservice e babá, e ainda matou a menina. O que acontece é que simplesmente minha opinião é essa. Eu gostei do anime, foi legal, mas poderia ter o final melhor. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!